Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E é o seguinte, como eu sempre digo aqui para vocês nos vídeos, existem alguns conhecimentos, ensinamentos que aparecem em todas as religiões, o que nos dá um grande entendimento, colocando uma visão macro nesse assunto, de que realmente as religiões como um todo estavam tentando levar a humanidade para um mesmo caminho. Diferentes religiões em diferentes lugares do mundo, em diferentes épocas, falavam de muitos conhecimentos que, no fim das contas, eram as mesmas coisas. E um desses conhecimentos é que elas estavam tentando nos ajudar a fazer uma transformação na nossa consciência. E isso inclui até mesmo as tradições filosófico-religiosas, tá? Como as filosofias da Grécia Antiga, né? E também como as filosofias da Índia, como o budismo, que tradição filosófico-religiosa, taoísmo, enfim. Todas estavam ensinando as pessoas a alcançarem uma transformação interior, que do ponto de vista religioso é o que nos faria nos aproximar de Deus e nos faria alcançar um estado melhorado de ser humano. E eu quero mostrar para vocês, pessoal, que se a gente colocar um pouco do conhecimento da ciência nesse assunto, olhando mais especificamente sobre o olhar da evolução das espécies que aconteceu ao longo da história, ciência mesmo, tá? Dá pra gente considerar e tirar a conclusão de que as religiões foram importantíssimas para a evolução da consciência humana. Estão sendo, na verdade, né? A gente vai ver isso, inclusive, através da evolução do cérebro dos animais. Eu vou explicar um pouco dessa evolução que aconteceu ao longo de milhares e milhões de anos no cérebro dos animais, beleza? Incluindo o cérebro dos humanos nesse assunto, para você ver como a evolução da consciência foi mudando ao longo do tempo e como que ensinamentos que as religiões deixaram ao longo da história, há 2000 anos atrás, são comprovados hoje pela ciência se a gente colocar esse entendimento da evolução do cérebro sob uma perspectiva científica. Você vai ver que, na real, por mais que muitas pessoas criticam os ensinamentos deixados pelas religiões, a ciência vem comprovando muitas das coisas que elas falavam. E eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Você vai ver que aquela noção de que as religiões ensinavam de ter prazeres moderados, ter uma vida mais tranquila e não violenta, na verdade, é algo que bate perfeitamente com o que a ciência explica do mundo, que faz o ser humano ser uma pessoa melhor. Bom, tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então vem com a gente, unindo os conhecimentos de ciência e religião mais uma vez. Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Generoso, sejam todos muito bem-vindos ao canal Saber Mais, onde unimos os conhecimentos de ciência e religião. Vamos começar então? É o seguinte, vamos olhar para o passado, beleza? Lá para o passado mesmo da humanidade. Então, os seres humanos, até mais ou menos uns 5.000 a.C., viviam assim, como caçadores, coletores, né? Com o tempo, eles foram se tornando mais inteligentes, o cérebro foi se desenvolvendo, desenvolveram a agricultura, melhorando as construções, de cabanas foi surgindo casas de tijolos e tudo mais. Assim surgiu a civilização humana. Aqui eu peguei umas imagens para vocês, uma civilização ali na Índia antiga, 4.000 a.C., e por volta dessas épocas as civilizações foram surgindo, o Egito, 3.000 a.C., e nessa época, pensa pessoal, hoje em dia o mundo, a gente ainda vive com muitas coisas ruins, com guerras, com tragédias, com violências, com preconceitos. Imagine há 7.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás, era muito mais, né? Guerra para todo lado, matança, se matava com uma naturalidade muito maior que hoje em dia, o estresse, as pessoas eram mais violentas, né? E preconceitos, crenças limitantes, enfim. E com isso, pessoal, junto com as civilizações, foi surgindo também as crenças religiosas, e dentro das crenças religiosas, dos movimentos religiosos,
sábios, mestres, digamos assim, chame como você quiser, foram surgindo, ensinando conhecimentos para as pessoas, né? Isso na Índia, beleza? Na China, na Índia ainda como o budismo, na filosofia grega. E se a gente for ver, dá pra entender com muita clareza que existe uma linha de raciocínio que todas essas tradições ensinavam, que era a busca por ajudar o ser humano a ser uma pessoa melhor. E esse ser uma pessoa melhor, inclusive aqui o Jesus com o cristianismo, até o próprio islamismo, beleza? E esse ser uma pessoa melhor, ele passava por algumas questões que as religiões ensinavam, como um todo. E eu separei aqui alguns exemplos para vocês de conhecimentos que todas as religiões ensinavam, né? Que basicamente todas elas, até as mesmas tradições filosófico-religiosas e as tradições filosóficas da Grécia Antiga mesmo, as filosofias, as escolas de filosofia, o platonismo, o estoicismo, todas estavam ensinando o ser humano a ser uma pessoa melhorada, tá? Alcançar a plenitude, e isso tinha a ver com uma mudança no nosso jeito de viver, no jeito de viver das pessoas. Os grandes sábios, os grandes mestres que estavam vinculados às religiões e tradições filosófico-religiosas do passado, estavam ensinando as pessoas a fazerem uma transformação interior através de uma mudança de estilo de vida, uma mudança do jeito de ser, uma mudança no jeito de ver o mundo, de tratar as pessoas, uma mudança de comportamentos, tá? E essas tais mudanças de comportamentos, existem algumas delas que aparecem em todas as religiões, como por exemplo, ensinamentos sobre ser menos violento, ser menos agressivo, né? Ser menos estressado, sustentar a calma, entrar em estados de tranquilidade, de quietude, promoviam a bondade, falavam da pessoa ser uma pessoa boa, não fazer mal ao próximo, né? Não fazer mal a ter empatia com as pessoas, a noção de que todos os humanos são pessoas em igualdade, são irmãos, não é? Isso é muito presente nos ensinamentos de Jesus, mas também é muito presente nos ensinamentos que aparecem nas religiões da Índia Antiga. Beleza? Eles tinham a noção de que todos eram filhos, eram feitos de uma fonte criadora e por isso todos eram irmãos. E você fazer mal para uma pessoa era fazer mal para você mesmo, né? Hoje em dia a gente tem até uma visão, a maioria das pessoas, as massas, tem uma visão distorcida disso. Nossa, que besteira, né? Que coisa mais ridícula, coisa mais chata. Mas, cara, é muito verdade isso. Fazer mal para as pessoas é errado pra caramba, vocês sabem disso, né? Outro ponto que eles falavam bastante e pregavam bastante é a diminuição da busca por prazeres, sendo esse ponto aqui algo importantíssimo para que a pessoa pudesse ser uma pessoa melhor, visando ensinar para as pessoas a serem menos impulsivas, buscarem menos os prazeres que eles consideravam mundanos, né? Diminuindo ensinando as pessoas a não seguirem todos os desejos do corpo, a não se levarem aos desejos do corpo e manterem um autocontrole dos seus impulsos, beleza? E práticas como meditação, oração, jejuns, sustentar estados de quietude, enfim, tudo isso eram ensinados. Agora, vamos colocar o conhecimento da ciência nesse assunto? Dá para colocar um conhecimento de várias áreas da ciência nesse assunto, mas vamos colocar um conhecimento da evolução das espécies, tá, de Charles Darwin, nesse assunto aqui que eu falei para vocês, tá? Olha só que interessante. Bom, então acompanhe comigo o raciocínio aqui. Há milhões e milhões e milhões de anos atrás, a vida na Terra ela surgiu como organismos unicelulares e uma vida muito simples. E, com o tempo, a vida vai se desenvolvendo em organismos cada vez mais complexos na medida que o tempo passava e a evolução dos animais acontecia. A ciência hoje, ela ensina, explica facilmente que dessa vida bem primitiva, toda a vida animal na Terra surgiu
inclusive nós seres humanos. Então aqui eu peguei uma imagem que tenta mostrar isso para vocês, ilustrando, tá? É esse ancestral protista, esponjas plateumintos, tal. Aí, dando origem no mar ainda, isso em vida aquática ainda, beleza, pessoal? Nos oceanos, né? E aí, surgem os peixes, surgem anfíbios, répteis, aves e surge depois os mamíferos. Mamíferos são ursos, leões, elefantes, zebras, cavalos, cachorros, gatos, macacos, que são os primatas, né, e tudo mais. Dentro dessa vasta variedade de animais mamíferos estão os primatas. E dentro do grupo dos grandes primatas surgiu os seres humanos, nós. Enfim, agora vamos colocar um olhar na evolução do cérebro, porque vocês vão entender a evolução da consciência animal. Um pouquinho dela, pelo menos, né? Olha isso, que incrível, e vocês vão ver como que isso se encaixa no assunto do começo do vídeo sobre religiões. A ciência, pessoal, ela explica que o cérebro humano, o cérebro dos animais em geral, perdão, ele foi também evoluindo na medida que os animais foram evoluindo. Ou seja, formas de vida animal mais primitivas tinham um cérebro, e quando essa forma de vida animal ela se desenvolvia em outra forma de vida animal, essa outra forma de vida animal, o cérebro dela passou por desenvolvimentos e mudou, ganhando mais capacidades diferentes, agregando complexidade, tendo mais funções, mais mecanismos no cérebro, permitindo com que aquele animal tenha capacidades diferentes. E aqui uma imagem que ilustra isso. Esse aqui é o cérebro dos peixes, mais ou menos como é o cérebro dos peixes, o cérebro dos répteis, o cérebro das aves, o cérebro dos mamíferos. Aí dentro dos mamíferos, os primatas, o cérebro dos grandes primatas, olha só como já é diferente, já é maior. E dentro do cérebro dos grandes primatas surgiram os humanos. E olha só a diferença do nosso cérebro para o cérebro dos macacos, por exemplo. Com isso, falando ainda sobre o cérebro, olha isso aqui que interessante. Quero te mostrar um olhar dividido do cérebro, tá? Essa parte aqui colorida é o tronco encefálico. Beleza? Essa parte aqui do meio do cérebro é o sistema límbico. E essa externa aqui, que está com essa manchinha amarela, é a região chamada de neocórtex. Beleza? Conforme os animais foram se desenvolvendo em formas de vida mais complexas, o cérebro ele também foi ganhando mais complexidade e ganhando novas regiões, digamos assim. Então, se a gente pega os animais, se a gente vê dos peixes, répteis, aves, eles só tinham o tronco encefálico. Eles só tinham essa parte do cérebro aqui. Eles não tinham nem o sistema límbico, nem a parte do córtex. Córtex é uma palavra que vem de casca, então é essa casca cerebral externa aí que você está vendo. Beleza? Com os mamíferos, pessoal, surge o sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, essa região aqui, ela surge com os mamíferos, beleza? O tronco encefálico é uma região ligada aos controles automáticos do corpo, aos mecanismos homeostáticos do corpo. Aquilo que o corpo faz automaticamente sem a gente pensar para ele fazer. Por exemplo, digestão. Você não precisa pensar para digerir um alimento. Seu corpo faz automaticamente. Respiração, o coração bater automaticamente. Entendeu? O sistema límbico tem a ver com nossas emoções, com o humor, com a regulação das nossas emoções, com excitação sexual, com algumas questões nesse sentido. E ele surge nos mamíferos. Então, os cavalos, os gatos, os cachorros, seu gato tem o sistema límbico. Agora, dentro dos mamíferos surgiu os primatas e
Com os grandes primatas, né? Então mamíferos, aí da vasta variedade de mamíferos, surgiu os primatas, e da vasta variedade de primatas, surgiu os grandes primatas, e daqui eles desenvolvem um cérebro mais complexo ao longo de centenas de milhares de anos, né? Que é essa parte do neocórtex. O neocórtex, ele só surge com os grandes primatas, tá vendo? E ele dá para nós capacidades, por exemplo, de melhorar nossos processos de aprendizado, memória, atenção, um pouco de consciência, por isso que os macacos foram se desenvolvendo tanto. E aí, dentro dos grandes primatas, surgem os seres humanos, nós, e os seres humanos desenvolvem o córtex pré-frontal, essa região que fica aqui, ó, nessa altura aqui do cérebro, da cabeça. E esse córtex pré-frontal, ele é o que nos diferencia dos outros macacos e de muitos outros animais. Os macacos, eles não têm um córtex pré-frontal tão desenvolvido. Os humanos têm essa parte bem desenvolvida, por isso que nós temos capacidades que os macacos não têm, tá? Capacidades cognitivas, cerebrais, né? Mentais. Algumas dessas capacidades são, ele está envolvido na criatividade, na imaginação, ou seja, na capacidade de solucionar problemas, tá? E nos dá a capacidade de atrasar recompensas e frear comportamentos impulsivos, tá? Ou seja, o córtex pré-frontal, e olha isso que interessante, que isso aqui é o entendimento mais importante desse vídeo aqui. É o córtex pré-frontal que nos dá a capacidade de não realizar aquilo que o nosso organismo quer fazer. Uma habilidade nova no reino animal que só nós, seres humanos, temos. Então, assim, é o córtex pré-frontal que nos dá a capacidade de dizer não aos instintos do nosso corpo, aos instintos do nosso organismo, de falar não para o que o nosso organismo quer fazer. E isso aqui, segundo a ciência, é a característica cerebral que talvez que mais nos deixa de ser tão animal, nos faz ser menos animal. Os macacos, os cachorros, os gatos, eles não têm isso. Por isso, então, se o macaco está lá na vidinha dele e ele se estressa, ele vai atacar uma pessoa, ou a fêmea, né? Às vezes eles estupram as fêmeas, tá? Matam as fêmeas. Chimpanzés têm comportamentos de alta possibilidade de se estressar. Eles têm alta facilidade de se estressar. Eles fazem guerras entre eles. Os grandes primatas, eles se matam. A gente também, mas eles se matam. A questão aqui é que eles não têm a capacidade de, se estressou, eles não têm a capacidade de frear aquele comportamento e ficar de boa. Eles se estressam e eles saem querendo bater, matar, fazer coisas ruins. Estupram as fêmeas em alguns casos, quando se estressam, beleza? Quando eles ficam com uma excitação sexual muito grande, eles vão cometer violência nas fêmeas, porque eles não conseguem dizer não aos instintos deles. Entendeu? Isso, só para você entender, nós animais, nós seres humanos primitivos, antes do Homo sapiens, provavelmente também tínhamos isso, também não tínhamos isso, nós também éramos assim. Só que nós desenvolvemos esse córtex pré-frontal, que nos deu essa capacidade de ser menos instintivos, ou seja, de dizer não aos prazeres do corpo. Então, assim, se você está de dieta, por exemplo, não decidiu que não quer mais comer doce, porque você vai ficar doente comendo doce, né? Ou vai te fazer mal. Só que você é viciado em doce e seu corpo pede aquilo. O que faz você conseguir dizer não à vontade de comer doce é o seu córtex pré-frontal, se estiver ativo. Entendeu? Quando você está muito nervosa ou muito nervoso com seu namorado ou com a sua namorada, o que te impede de surtar com ela ou com ele é o seu córtex pré-frontal. Ele te dá uma noção de realidade e fala, calma, não é para tanto também. Os primatas, eles são muito mais impulsivos, eles não conseguem ter esse freio de comportamento. E se a gente
E a gente pode replicar isso para os vícios, para os comportamentos que nós somos viciados, desde masturbação, desde ficar assistindo série, desde ficar assistindo TV. Se você desse uma diversão, um prazer rápido para o macaco, ele iria ficar naquilo ali o dia inteiro, porque está dando prazer para ele, sabe? Ele fica naquilo e ele não consegue dizer não àquilo ali, porque o organismo dele gosta, entendeu? Só que, segundo a ciência, é esse córtex pré-frontal aqui, que nos deu essa capacidade de dizer não aos nossos instintos, que nos dá a capacidade de fazer coisas difíceis, de solucionar problemas para a nossa vida, que é o que faz a gente conseguir levar a nossa vida a um futuro melhor, a evolução, tá? Só que existem comportamentos, jeitos de viver que os seres humanos têm, que fazem esse córtex pré-frontal desligar, parar de funcionar. Quando isso acontece, a gente fica igual um macaco. A gente fica igual um macaquinho. Por exemplo, esses dias eu certeza que eu estava com o meu córtex pré-frontal meio desligado. Eu comecei a assistir uma série e eu fiquei vidrado na série. Eu queria assistir aquela série o dia inteiro. E como eu trabalho em casa, não tem ninguém me cobrando, eu só queria ver aquela série. E mesmo que eu estava trabalhando, não, tem que trabalhar. Eu ficava aqui trabalhando, eu ficava pensando na série e eu queria ver a série e puxava o celular para ver a série. Então eu estava totalmente instintivo, impulsivo, e isso você pode aplicar para qualquer outra coisa, para qualquer outro prazer rápido, tá? E é algo que a gente pode ficar cair nesse estado de impulsividade. E a maioria das pessoas do planeta Terra estão vivendo assim. E quando a gente tá desse jeito, a gente é menos humano e mais animal, pessoal. A gente tá vivendo igual um animal, igual um macaco, que anda de carro, tudo bem, anda de carro, faz ligação, mexe na internet, mas a gente vive igual um macaco, entendeu? Ó que louco isso, quando o nosso córtex pré-frontal está desligado, tá? Um outro exemplo para vocês, e isso realmente pode ser colocado em qualquer exemplo que você pense aí, tá? Se o córtex pré-frontal desligou, ferrou. E dependendo da pessoa, isso pode se manifestar em pessoas que ficam mais violentas, mais agressivas, que cometem crimes, dependendo da criação da pessoa e tudo mais, viu? Isso no comportamento humano vai variar, desde uma pessoa que fica viciada, impulsiva em ver uma série, até a pessoa que quer sair roubando, matando, cometendo estupro, né? Só para vocês entenderem o quão sério isso é. E repito, muitas pessoas do planeta Terra estão vivendo como animais, ainda nos dias de hoje. Entendeu? Porque o córtex pré-frontal desliga e ela fica impulsiva, ela não consegue dizer não aos instintos dela, sabe? Ela fica louca pelos prazeres rápidos. E esse prazer rápido pode ser qualquer coisa. Então, pessoal, não sei se vocês estão entendendo, mas com tudo isso, a ciência explica que, olha isso, a mesma capacidade que nos faz dizer não aos nossos instintos, isso aqui aconteceu há 300 mil anos atrás, 400 mil anos atrás, tá? Essa mesma capacidade que o córtex pré-frontal nos dá, de dizer não aos prazeres rápidos e instintos do corpo, desejos do organismo, é o que nos fez evoluir, é o que fez o ser humano evoluir, é o que fez o ser humano fazer coisas difíceis, criar situações complexas, resolver problemas, ter a capacidade de imaginação e criatividade para construir coisas que fizeram a construção da civilização acontecer, que fizeram a agricultura surgir, eles entenderem a agricultura, a humanidade se desenvolver e crescer, e de civilizações é o que faz a gente sair, é o que fez a gente sair de civilizações de 3 mil anos atrás para a civilização moderna de hoje. Beleza? Só que o córtex pré-frontal, ele é de 400, ele foi surgindo 500 mil antes de Cristo, 500 mil anos atrás, 600 mil anos atrás, nessa faixa há muito, muito tempo mesmo.
As religiões, elas são de 3.000, 2.000 anos atrás. O budismo de 2.500 anos atrás. Então, assim, nós, 2025, que eu estou gravando esse vídeo, estamos aqui. As religiões na história humana estão aqui. E a evolução e esse surgimento do córtex pré-frontal, lá atrás, no passado, há muito tempo atrás. E há 3.000 anos atrás, quando as religiões surgiram nas civilizações antigas, eles não sabiam de córtex pré-frontal, que o córtex pré-frontal fazia isso. E todos eles estavam ensinando a gente conhecimentos parecidos, né, como eu falei para vocês, e dentre desses conhecimentos que, segundo eles, era para nos ajudar a ser seres humanos melhores, estava lá conhecimentos dentro das religiões, de todas elas, para a gente ter uma diminuição da busca por prazeres, ter um estilo de vida, comportamentos que diminuem a nossa impulsividade, agressividade, a nossa violência. Eles estavam ajudando a gente, o ser humano, a ser menos animal, pessoal. Sabe? Todas as religiões têm conhecimentos falando para a pessoa diminuir a busca pelos prazeres, que do ponto de vista religioso são os prazeres do corpo, prazeres mundanos. Mas é basicamente, se a gente vê do ponto de vista científico, as religiões ensinando as pessoas a quê? A serem menos instintivas, terem mais autocontrole, evitarem os desejos do corpo. Isso, do ponto de vista religioso, é o que faria a gente se conectar com Deus para que a gente tivesse condições de melhorar a nossa vida. Do ponto de vista científico, isso nos faz ter mais capacidade de solucionar problemas, fazer coisas difíceis, ter mais capacidade imaginativa, mais capacidade de criatividade, que na nossa vida vai se refletir em nós termos capacidades de solucionar problemas, fazer coisas difíceis na situação de vida que nós estamos passando, ter nossa criatividade funcionando para ter novas ideias, para solucionar problemas ou criar coisas novas, para levar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, aos resultados que a gente quer, a alcançar os resultados que nós queremos. Entende? É o que faz a nossa cognição melhorar, ter o nosso aprendizado funcionando. E quando a gente está vivendo como animais, ligados apenas aos prazeres, à busca pelos desejos do corpo, o nosso córtex pré-frontal ele não funciona na sua máxima eficiência. E nós perdemos a nossa capacidade de fazer coisas difíceis, solucionar problemas, e isso tudo vai se refletir na nossa vida. Qual que é o problema de hoje? Grande parte das pessoas do mundo moderno, e eu me incluo nisso, né? A gente está totalmente ligado a só querer prazer, e prazeres rápidos. E estamos ligados a estímulos sensoriais, como, por exemplo, ficar ouvindo música o dia inteiro, ficar fazendo algo o dia inteiro, coisas que deem satisfação, prazeres rápidos, e a gente perde nossa capacidade de fazer as coisas difíceis, como sentar a bunda na cadeira e ficar horas ali lendo o livro. O sistema interno do cérebro, ele para de funcionar quando a gente é muito instintivo. O sistema interno que nos dá mais criatividade, que nos dá mais capacidade imaginativa, raciocínio lógico, que é o córtex pré-frontal. Percebe isso? Nisso tudo dá pra gente entender dois pontos bem importantes, que os conhecimentos das religiões, na verdade, eram algo importantíssimos para os seres humanos, e as religiões estavam tentando fazer os seres humanos serem pessoas melhores, e os ensinamentos delas são válidos, são comprovados pela ciência, e eu vou trazer muitos mais vídeos sobre isso aqui para vocês. E que, na evolução das espécies, o que vai fazer as espécies continuarem evoluindo, ou os seres humanos continuarem evoluindo profissionalmente, pessoalmente na sua vida, é a sua capacidade de ter uma vida com uma diminuição na busca por prazeres rápidos, fáceis, que é o que o organismo quer. Isso diminui sua capacidade de evoluir, de fazer coisas difíceis. Beleza? Pega essa visão, tá? Esses prazeres rápidos são comportamentos que a gente faz que geram prazeres muito fortes e rápidos, como masturbação, ingerir substâncias externas como álcool, remédios, café, drogas, né? Enfim, isso tem muitas outras questões
que eu não tô falando aqui pra gente parar de beber álcool, eu não tô falando daquela pessoa que bebe 2 cervejas no fim de semana, eu tô falando daquela que quer beber num sexta, num sábado e vai encher a cara e no dia seguinte vai encher a cara de novo e vai ficar a noite toda no rolê e daqui a pouco... Até porque o álcool é uma das coisas que inibem o funcionamento do córtex pré-frontal. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Lembrando que se você quiser se aprofundar nesses assuntos, vem fazer parte da nossa plataforma de vídeos de ciência, sobre ciência, religião e espiritualidade que eu criei, unindo esses conhecimentos que visam ajudar você a se colocar naquele centro de equilíbrio que todas as religiões estavam ensinando. Para quem não sabe, todas as religiões estavam ensinando o ser humano a alcançar um centro de equilíbrio, que eu chamo de centro de equilíbrio, uma transformação interior que nos faria ser a nossa melhor versão. E hoje a ciência vem comprovando que isso realmente existe e passa pelo córtex pré-frontal e por tudo isso aqui que eu falei. Eu trouxe apenas uma palhinha aqui para vocês. Vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário para você poder entrar numa página que vai te dar mais informações sobre a nossa plataforma de vídeos, beleza? E faz isso, dá uma olhada lá, você vai entender um pouco mais sobre tudo isso. Isso aqui que eu trago no YouTube é uma parcela do que nós nos aprofundamos dentro desse conhecimento que eu divulgo nessa plataforma de vídeos onde eu uno os conhecimentos da ciência com as religiões, de várias áreas da ciência. Mas agora, comenta aqui, por favor, a sua opinião sobre esse assunto, se você sabia disso, porque eu vou mostrar. E fica ligado, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque eu vou trazer muito mais vídeos unindo os conhecimentos de várias áreas da ciência, como medicina, psicologia, com os ensinamentos deixados pelas religiões que servem para ajudar a gente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Beleza? Comenta aí a sua opinião sobre esse assunto, já me segue aí para não perder os próximos vídeos, e é isso. Um grande abraço a todos vocês e o vídeo de hoje fica por aqui. Valeu, meus amigos!